ambiciosos da Segunda Guerra Mundial. Essa estrutura é incrível. Uma vasta rede de laboratórios de pesquisa, plataformas de lançamento e silos de mísseis. Armas diferentes de tudo que o mundo jamais vira. Isto muda a cara da guerra. Isto muda a história da era moderna. Dois homens, Wernher von Braun e Fritz Goslau, estão prestes a liderar uma revolução de poder no fogo militar. Essa máquina pode cair em você com 1 tonelada de explosivos a bordo. Esta é a história das armas da vingança nazista. Centro de Pesquisa do Exército Peenemünde, Usedom, Alemanha. Sábado, 3 de outubro de 1942. Uma equipe de cientistas nazistas chega a uma das instalações militares mais secretas da Alemanha para lançar um tipo de arma totalmente novo. Na liderança está Wernher von Braun. Com somente 30 anos, ele é o maior cientista espacial do mundo. Von Braun vai testar o V2, o primeiro míssil guiado de longo alcance do mundo. Se funcionar, a arma pode decidir o resultado da Segunda Guerra. Ele rompeu a barreira do som! Anos atrás, isto era totalmente diferente. O cientista espacial e especialista em V2, Olaf Przybyłski, está no mesmíssimo lugar onde o lançamento de teste ocorreu, há mais de 70 anos. Temos de imaginar que as árvores não estavam aqui. Era tudo nivelado, parcialmente pavimentado. Isto é o que resta de Peenemünde, um vasto laboratório nazista construído para vencer a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, os nazistas dominam a Europa, mas a guerra logo vai se virar contra eles. Estados Unidos, Inglaterra e Rússia estão revidando e Hitler pôs suas esperanças em foguetes para obrigar a Inglaterra a se submeter. Na mente de Hitler, isto é terror, é para assustar a população. Ele acha que pode amedrontar a Inglaterra o suficiente para tirá-la da guerra. Campo de provas de Kummersdorf, Brandemburgo, Alemanha. A história começa décadas antes. Nos anos de 1920, o gênio adolescente von Braun fazia parte de uma mania por foguetes que varria a Alemanha. Os foguetes antes eram alimentados por pólvora. Mas isso significava que eram sem direção, imprevisíveis e só podiam percorrer poucas centenas de metros. Como arma, o maior perigo que impunham era as pessoas que os lançavam. Em seu estágio inicial, os foguetes eram barulhentos, eram coloridos e brilhantes e potencialmente assustadores para coisas como a cavalaria, mas não no campo de batalha. No início da década de 30, von Braun começou a trabalhar com uma tecnologia nova: foguetes com combustível líquido. Uma arma possante com o potencial de percorrer distâncias enormes. Seu trabalho chama a atenção do exército alemão. Eles pedem para von Braun demonstrar seu último protótipo. Senhor von Braun, um momento, por favor. O lançamento é um fracasso, mas os militares veem seu potencial. Eles lhe oferecem as verbas necessárias para ele continuar seu trabalho. A primeira tarefa de von Braun é identificar um local isolado, onde um novo complexo possa ser escondido de outros países. Ele escolhe Peenemünde, na costa do Báltico, um local ermo de dunas, brejos e florestas, a 50 quilômetros da cidade grande mais próxima. A base de Peenemünde era então o equivalente à Área 51 hoje. As armas desenvolvidas em Peenemünde ficam conhecidas como armas V. V de Vergeltungswaffen, ou armas da vingança.
Elas custarão mais de 30 bilhões de dólares em valores atuais. Em 1938, a instalação está operando e o controle total é entregue a Wernher von Braun. São mais de 25 quilômetros quadrados numa península no norte da Alemanha. Eles constroem laboratórios para mais de 2.000 cientistas, fábricas de mísseis e plataformas de lançamento. Para manter tudo em segredo absoluto, eles pretendem projetar e construir tudo no local. Mas isto pedirá uma grande quantidade de eletricidade. Por isso, von Braun constrói uma usina de força, conforme explica o físico professor Martin Tajimar. Foi uma das maiores usinas de força construídas no final dos anos 30, só para suprir um centro de pesquisas. 30 megawatts de força e a maior parte era usada para fazer um propulsor de foguete, oxigênio líquido, que dá possibilidades ilimitadas. 75% da energia produzida vai para uma enorme planta de oxigênio líquido, que fabrica o combustível vital para os foguetes. Do tamanho de um campo de futebol, a fábrica de oxigênio líquido produz 13.000 quilos de combustível por dia, o suficiente para 3 foguetes V2. Esse lugar foi definitivamente inovador em termos de instalação. Inventamos instalações que não existiam antes. O foguete não é a única maravilha científica. Outra é a tecnologia necessária para projetá-lo. O túnel de vento do local é o primeiro do mundo que pode simular a incrível velocidade de um míssil. Imagine um túnel de vento supersônico, velocidades Mach 4.4. Não se pensava numa coisa dessas antes. Enquanto von Braun constrói Peenemünde, em Berlim, outro engenheiro obcecado está trabalhando. Verão de 1939. Adolf Hitler está no poder há 6 anos e está decidido a expandir o Terceiro Reich. Um imenso programa de rearmamento está em execução. Parte do plano de Hitler é uma revolução na tecnologia militar. Ele dá carta branca às suas forças para desenvolverem armas inovadoras. Fábrica Argos, Berlim, 1939. A Luftwaffe apela para o trabalho pioneiro de um homem. O excêntrico engenheiro Fritz Goslau. Ele está trabalhando no revolucionário conceito de aviões não tripulados. Isso foi um grande sucesso. Sua aeronave por controle remoto fornece à Luftwaffe uma engenhosa ferramenta de treinamento. O plano é usar esse drone no treinamento de atiradores de baterias antiaéreas. Eles podem abatê-lo sem risco para a vida humana. Uma ideia adiante de seu tempo. Em 1939, Fritz Goslau está trabalhando no que hoje chamaríamos de VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado. É um drone sem piloto. Uma ideia incrivelmente avançada. O status da Alemanha na engenharia mundial é absolutamente uma usina de força e particularmente em termos aeronáuticos. Então há um ambiente, uma atmosfera ali na qual ideias meio malucas são totalmente encorajadas. O momento não poderia ser melhor. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia e a Segunda Guerra tem início. Forças alemãs avançam para o leste. Sua tática da Blitzkrieg está vencendo a guerra. Os drones de Goslau estão treinando atiradores da Luftwaffe, mas ele está ansioso para desempenhar um papel maior na guerra. Ele tem uma ideia para transformar sua ferramenta de treinamento em uma arma mortal. Goslau está começando a perceber que ele tem uma coisa boa ali. Ele tem um avião não tripulado, mas por que não encher esse avião com explosivos e lançá-lo como uma grande arma? E isso muda totalmente seu modo de pensar sobre o que ele já tem. Meus generais, eu agradeço. Muito obrigado por vocês virem.
Goslau lança a ideia de um drone de combate com o codinome Fogo Profundo. Guiado por um caça, esta aeronave não tripulada avançaria a fundo atrás das linhas inimigas, levando uma bomba de 1 tonelada. Capum. Depois de entregar sua carga, ele pode retornar à base para recarregar. O Fogo Profundo é recebido com entusiasmo pela Luftwaffe. Eles ficam empolgados com projetos como esse, que é muito avançado, que nenhum outro combatente da guerra tem. Então, em 9 de fevereiro de 1940, Hitler expede um decreto. Todos os programas experimentais devem parar imediatamente. A guerra começou bem para os nazistas. Hitler acredita que ela não durará muito. Então não há necessidade de ideias caras e não provadas. O projeto de Goslau é oficialmente descartado pela Luftwaffe. Goslau pode ter sido rejeitado com sua aeronave não tripulada, mas rapidamente ele volta sua atenção para outro projeto empolgante que a Luftwaffe apoiará, e que é o desenvolvimento da tecnologia do pulso jato. Os aviões são vitais para a máquina de guerra nazista, mas seus motores a pistão são caros e demoram para serem construídos. Eles pedem a Goslau uma alternativa barata e rápida. Em seu radar está o pulso jato. O perito em jatos de caça Dr. Mike Pavelek está explorando nazistas no norte da Alemanha. Restos das invenções de Goslau ainda são encontrados aqui hoje. Isto é fantástico. Este é o antigo jato pulso. Não parece muita coisa agora, está enferrujado e quebrado. Mas em 1939 isto era alta tecnologia. Este jato pulso funciona com um princípio simples de combinar combustível e ar para produzir propulsão. O combustível é injetado em um compartimento esférico. Aqui ele se mistura ao ar e inflama. A explosão resultante cria um jato de gases quentes. Quando direcionado pelo tubo de escape, isto cria a propulsão necessária para a aeronave se movimentar. O motor jato pulso Argus era muito atraente por duas razões. A primeira, ele era incrivelmente potente. A segunda, era barato e fácil de construir. Jatos pulsos representam uma grande mudança da tecnologia da aviação militar. Abril de 1941. Goslau tem um motor jato pulso funcionando, mas com uma falha importante. Ele se autodestrói após algumas horas, então não tem uso em aeronaves pilotadas. Mas Goslau acha que ele pode ser aperfeiçoado para seus drones não tripulados. A combinação poderia criar seu sonho, uma bomba voadora. 28 de março de 1942. A cidade alemã de Lübeck é totalmente bombardeada pelos aliados. É a primeira cidade na Alemanha a enfrentar a força total da RAF, que mira especificamente áreas civis. Mais de 1000 alemães são feridos e mortos. O bombardeio de Lübeck, uma antiga cidade alemã que tem seu coração destruído, é um choque para Hitler e para o alto comando alemão. Hitler se enfurece e exige uma reação imediata. Hitler ordena ataques de retaliação na Inglaterra. Mas após uma série de vitórias, a Luftwaffe não tem os bombardeiros para dar ao Führer a vingança que ele exige. A Luftwaffe se indaga o que pode fazer, porque eles simplesmente não têm os bombardeiros. Mas, na verdade, a resposta está bem debaixo do nariz deles. E, é claro, é a bomba voadora não tripulada. Em 19 de junho, a arma de Goslau recebe